os ofícios para já encaminhar para as secretarias enquanto a gente trabalhava as questões do Concidade, mas paralisamos temporariamente a questão dos... Ai, gente, eu esqueci de começar a gravação, eu vou começar agora, tá bom? Eu sou ruim dessa parte. Estou ajudando a Célia aqui. E, bom, iniciei a gravação. Então, com relação ao questionário, a gente tinha paralisado, mas a gente tinha feito um esboço inicial aqui na secretaria e ouvido os membros dessa comissão quanto a sugestões para esse formulário. E o que seria, para que seria esse formulário? Seria para os membros do Concidade, no primeiro momento, não é para a população, para que a gente entenda os membros do Concidade, o que eles entendem do plano diretor, o que eles sabem, para a gente nivelar conhecimento mesmo. Ao invés da gente fazer aquela leitura que a gente tinha imaginado, artigo por artigo, entendemos que poderia ser mais eficaz, ainda que a gente vá fazer a leitura artigo por artigo, uma primeira abordagem desse tipo. E aí, o que eu fiz para hoje foi compilar todas as sugestões trazidas, e já com um olhar nosso, um olhar técnico sobre essas questões, para que a gente delibere aqui, ficam desse jeito, a gente muda alguma coisa, podemos mudar até aqui juntos, se for o caso, e daí a gente finalizaria isso, faz um Google Forms, para que todo mundo do conselho possa receber o link e responder. Com base nesse formulário, a gente vai daí desenhar um formulário para a população, que a gente, aqui no conselho mesmo, muitos trouxeram a necessidade da gente ter uma linguagem mais acessível, para quando a gente tiver esse contato com a população de maneira mais geral. Então, eu vou compartilhar aqui o formulário para a gente ser mais objetivo, né? Só um minutinho, estou procurando ele aqui, deixei ele aberto já. Está querendo abrir? Compartilhar. Vocês enxergam? Sim. Tá, obrigada, eu não consigo ver. Então, esse é um formulário piloto, né, para entender o quanto os conselheiros conhecem do plano diretor, e ao mesmo tempo trazer insumos para definição de estratégias de participação social na sua avaliação. Então, seria uma pergunta inicial: em que bairro mora, para a gente começar até a mapear pelas APGs a participação dos conselheiros. Em que bairro você trabalha e estuda. Com isso, a gente já consegue pensar em dinâmicas de mobilidade, né? Onde você faz a maior parte das atividades do seu dia a dia, seria na região que você mora ou na região que você trabalha ou estuda. Esses detalhes que estão em azul e em vermelho são todos considerações trazidas pelos conselheiros. O que está em preto fazia parte da nossa versão original. Qual é a sua identidade de gênero? E aí a contribuição do seu Geraldo foi alguma coisa assim: colocar gênero. E aí eu pesquisei, peguei na internet, não sei se seriam essas as alternativas, feminino, masculino, transgênero, não binário ou outro, ou prefere não dizer. E aí a pessoa assinalaria. Nós não tínhamos feito essa opção no início por entender que isso não seria importante nesse primeiro momento. Mas também não vemos nenhum problema de colocar essa pergunta no questionário, né? As outras perguntas seriam com relação à idade e escolaridade, até para a gente fazer alguns cruzamentos com os dados do censo, que pouco a pouco estamos recebendo, né? Você tem alguma formação em alguma área relacionada ao plano diretor? Se sim ou não, se sim, especifica aqui em qual. E aí, a seguir, observação. A seguir serão apresentadas algumas questões de percepção do território. O objetivo dessas perguntas é a sensibilização e conexão com o tema do questionário. A nossa pergunta original era: entre as opções abaixo, selecione os 5 principais problemas do seu bairro. Aí o seu Geraldo sugeriu que a gente retirasse essa delimitação
para que as pessoas colocassem quantas fossem necessárias. Na última reunião que a gente teve sobre esse assunto, a gente explicou que, se deixar assim, vai todo mundo clicar em todas, e aí a gente perde o objetivo do questionário. E aí fechamos uma ideia que seria as pessoas colocarem de 0 a 10, qual é mais importante. Então, falta de transporte coletivo é o pior problema, eu assinalo 10. Equipamento. Faltam lugares de atividade de cultura, não é o pior problema, eu coloco 3, 4, sei lá o quê. E aí cada um vai dar essa percepção. E acrescentamos aqui alguns itens que as pessoas também foram sugerindo. Calçamento de pedestres, placas e sinalizações, coletas seletivas. E outros itens para os membros do Cidade Complementar. Então, eu estou aqui fazendo a minha avaliação e senti falta de tal item. E aí a pessoa colocaria o item aqui também. O mesmo desse elenco de 0 a 10, que para todos estavam a 5, a ponte até 5, a gente utilizou para todos os casos. Então, de 0 a 10, os principais problemas da cidade. O primeiro era do bairro, o segundo, os problemas da cidade, e aí colocando todas as questões que foram apontadas de equipamentos de educação, saúde, assistência, todos esses em azul são complementações trazidas pelos membros, uma participação bem relevante do seu Geraldo e da Letícia, que trabalharam bastante, dá para ver que leram bastante o documento. E sobre a qualidade, a Letícia sugeriu, sobre a qualidade de que as pessoas veem dos serviços básicos oferecidos nos bairros. E aí a gente subdividiu em itens, serviços de saúde, assinale os principais problemas que o serviço público oferecido do serviço público oferecido no seu bairro. Então, não há profissionais de saúde, o tempo de espera é muito longo, não há comunicação com a comunidade e por aí foi. O mesmo para a educação, a falta de vagas em creche, a falta de vaga em escola pública, não há comunicação à escola em condições precárias. Para todos esses, nós vamos acrescentar um campinho outros e descreva, tá? Sobre os serviços de coleta de lixo, coleta convencional ocorre poucas vezes na semana, reciclável inexistente, ou ocorre poucas vezes na semana. Praças e áreas de lazer, praças mal conservadas, faltas de áreas de lazer, falta de atividade de lazer. Segurança pública, não há serviço dessa natureza no bairro, o serviço é pouco eficiente. Então, seria isso sobre a percepção desses serviços básicos. Para o Concidade, membros do Concidade, aquele nosso objetivo de entender o conhecimento do plano diretor, essas perguntas não são relativas justamente ao plano diretor, mas ajudam as pessoas a começarem a entender, a ter essa percepção de conhecer a sua região, o seu bairro, com esse olhar de planejamento. Também foi sugerida essa pergunta: há no seu bairro alguma liderança de bairro? Se sim, especificar qual é, e se não, é só fazer o xizinho no não. E aí a gente entra para a parte das qualidades, né, do bairro e da cidade. Então, para todos eles, a gente tem aquela coisa de 0 a 10 e acrescentando os itens que foram trazidos como sugestão. E agora, as questões sobre o plano diretor. O plano diretor é o principal instrumento da política de desenvolvimento urbano. Quanto você conhece dessa lei? Tenho pleno conhecimento, conheço parcialmente, já li, mas não aprofundei, nunca li. E aí a gente faz aquelas perguntas que já estavam na versão original, que não tiveram sugestões, e aqui a gente acrescenta um para saber, porque isso aqui não é uma pergunta. Mas assim, para que a gente tenha as próximas perguntas, é importante que saibam que o plano diretor estabelece também diretrizes de política urbana, dentre as quais mescla de uso, controle de crescimento disperso, desenvolvimento orientado pelo transporte, dentre outros. Então, para deixar claro que não é uma pergunta, a gente inclui um para saber, e aí li, né, no Google Forms, a gente imagina uma teclinha, li, e aí vai para a próxima tela. Você sabe o que é desenvolvimento orientado pelo transporte? Sim ou não? E pula para a próxima questão. O DOT
a estratégia de ocupação do território vinculada aos principais eixos de transporte público. Numa escala, eu esqueci de corrigir aqui, ó, mas é de 0, sendo 0 pouco, 5 muito. Quanto você acha que estamos caminhando? A gente acrescentou 0, porque a nossa escala ia de 1 a 5 e sugeriram que fosse de 0 a 5. Então, para todos os itens, a gente fez isso e eu vou corrigir aqui. É porque eu vou ter que digitar de novo no Forms, por isso que eu não tive esse cuidado aqui, tá? E assim a gente faz aquelas perguntas que já estavam aqui no roteiro, colocando essa sugestão de pule para a próxima questão, ou seja, se você diz que não tem conhecimento, você não precisa responder da escala de 0 a 5. Se você fala que sim, você vai dizer essa pergunta. Né? Se você não conhece, não tem como você dizer o que acha da legislação e tal, né? E aí a gente coloca, você sabe, os artigos 87 a 114 estabeleceram instrumentos de ordenamento e gestão. Você tem conhecimento? Sim. De quais? Aí você escreve aqui. Não. Vai para a próxima questão. Sabe se eles estão sendo aplicados? Sim. Ou não. E assim vai. Artigo 115 a 126 estabeleceram instrumentos de indução da função social da propriedade. Tem conhecimento? A mesma pergunta, já direcionando para todos os instrumentos dentro daqueles capítulos do plano diretor, como a gente falou desde o início, né? Sempre baseado na estrutura do plano diretor atual. Acrescentamos aqui, além dos errinhos de português que foram corrigidos, acrescentamos a questão do não sei opinar, que também foi uma sugestão trazida por alguns de vocês. Daqui para baixo não tinha mais nenhuma sugestão, e aí finaliza com espaço para comentários sobre o plano diretor e espaço para comentários sobre esse formulário. Então, é um formulário, embora um pouco longo, relativamente simples, que é uma forma da gente ler e proceder a uma leitura sobre o conhecimento que as pessoas, os membros da Concidade têm sobre o plano diretor. E com base nessas respostas, a gente vai conseguir ter uma visão melhor e, em conjunto com a comissão, pensar num questionário a ser aplicado para a população de uma maneira geral. Era isso que a gente providenciou aqui, essa junção das sugestões e das questões trazidas pelos membros da comissão, secretário. Então, acho que o que eu tinha para falar é isso, e passo para você. Érica, obrigado, parabéns aí pelo trabalho, e aproveitar para agradecer a todo mundo aí que conseguiu ler e contribuir. As contribuições foram muito importantes. Não sei se todo mundo conseguiu ver. Na verdade, o que a gente precisaria agora era aprovar esse questionário para a gente distribuir para todos os conselheiros do Concidade inicialmente, e depois a gente, com essas informações, montar um questionário para a gente vai distribuir para toda a população. Se alguém quiser fazer algum comentário, estamos à disposição. Já não é para a população, é para o próprio Concidade, para o Concidade inteiro. Inicialmente, né? Depois nós vamos abrir um questionário para toda a população. Daí eu acho que a gente vai ter que, junto aqui com a comissão, transformar o linguajar, né? Isso, exatamente. Pegar essas informações do Concidade e montar um questionário específico para a população. Porque acredito que eles não vão, né? Instrumentos urbanísticos, sim. Meio estratosférico. Deixar um pouco mais fácil de entender, né? Isso. A Ângela está com a mão levantada. Pode falar, Ângela. Tá mudo, Ângela. Desculpa de novo, mas para sistematizar aqui, para quem está tentando se atualizar, existe alguma pasta com todas as leis e dados que foram citados no questionário? Tem algum link específico? Se tiver, também disponibilizar para nós membros, para a gente poder achar cada uma das leis e o próprio plano diretor, como ele se encontra hoje, né? Está tudo no site da secretaria, não está, Érica?
Tá, as questões são objetivamente ligadas ao plano diretor, tá? Então, não tem menção a outras leis no questionário. Ô, Tina, já te passa a palavra, tá? Você vai responder a Ângela, que acho que fica mais dinâmico, né? E o que eu posso tentar fazer, gente, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu juro, prometo que eu vou tentar, é fazer o link, à medida quando a gente menciona aquele artigo do plano diretor, um link que já clique e vá para o artigo do plano diretor. Eu não sei se o Google Forms faz isso, mas caso não faça, a gente pode mandar para todo mundo a lei com esses marcadores dos artigos, que isso eu sei que dá para fazer. A gente põe os marcadores. O Érica, eu vi lá embaixo no questionário que cita a 207, a 381, a não sei o quê. A 207 eu conheço, mas fala de mais uma 381, eu acho, sei lá. Tá, tem razão, Ângela. Ele cita 207 a 3, é a da habitação popular. Me deu branco o nome agora dela, mas eu vou olhar aqui no questionário para já responder depois. Mas a gente pode, se fizer o link no próprio formulário, a gente já põe no próprio formulário. Se não tiver, a gente encaminha o link, tá bom? Okay, pode falar, Tina. Oi, desculpem, eu estou saindo, voltando, eu estou meio em trânsito, estou no celular, então tenho uma dificuldade maior de acompanhar. Eu acabei não entendendo direito como é que vai ser feito o formulário para a população. Esse formulário, esse questionário, ele será feito aqui pela comissão, né? Ou se será feito por vocês, que a gente vai depois tomar conhecimento e opinar sobre ele. E não entendi direito um pouquinho a questão da metodologia. Esse questionário que vai para os conselheiros do Concidade, ele é ponto de partida para o questionário da população? É isso. Quer falar, Érica? Posso falar? Tina, eu acho que ele vai ser, sim, o ponto de partida para a população, mas o que a gente chegou à conclusão quando a gente estava aqui nos debates com a comissão, com essa comissão aqui? E antes da gente pensar o que perguntar para a população, a gente tem que pensar o que a gente entende de plano diretor dentro do conselho. Se é o conselho responsável pelo acompanhamento do plano diretor, esse conselho tem que estar apropriado do conhecimento sobre isso. Então, essas foram perguntas que a equipe técnica aqui elaborou inicialmente, que a gente considera questões relevantes de se saber. E acrescentadas questões que vieram pelos conselheiros aqui, essas em vermelhinho, azulzinho, tal, que estava aqui no documento que eu compartilhei a tela aqui, essas questões, muitas delas, têm um olhar já muito mais pensando em quando a gente for levar para a população, né? São perguntas já com esse olhar. Então, o que eu imagino? Eu imagino que a gente vai acabar usando, sim, e usar como ponto de partida. E quem vai fazer, se a comissão entender que consegue fazer o questionário junto conosco desde o início, para nós é muito bom. Porque senão a gente faz aqui, traz para vocês, traz de volta. Então, para nós seria muito mais ágil e assertivo, se pudéssemos fazer junto. O que acontece é que na dinâmica do dia a dia, geralmente todos os têm atividades, então a gente faz para tentar ser útil, né? Então, mas aí acho que cabe aqui a comissão decidir, né, secretário? Sim, eu acho mais prático também a gente fazer igual foi feito dessa vez, e a gente viu que foi efetivo, né? Vários conselheiros se manifestaram, colaboraram, pelo menos a gente tem um texto base para trabalhar. Agora, se vocês acharem que é melhor fazer tudo junto, aí a gente vai depender muito mais tempo aí de vocês. Senão a gente faz uma proposta e manda para vocês avaliarem. Não sei se a Tina quer complementar, porque o senhor Geraldo... a Tina abaixou a mão. Geraldo, está com a mão levantada?
quer falar, seu Geraldo? Não mexi no computador. No computador eu desativei alguma coisa do computador. Está no mudo, Geraldo. Está Tá no liberado. mudo. Continuamos não te ouvindo, Geraldo. Não dá para ouvir. Geraldo, Geraldo, sai e entra. Eu Tenta saio. sair e entrar, que a Érica fez isso e deu certo. Foi isso que eu fiz, deu certo. Sai e entra rapidinho. Nós estamos esperando o senhor aqui. E aí, se as pessoas quiserem se manifestar, pode ser pelo chat. Se querem que a gente faça no mesmo método, Tina levanta a mão novamente, que a gente faz um esboço e traz para o grupo, ou se fazemos tudo junto. Pudessem manifestar no grupo, no chat, para a gente ouvir todo mundo. Tina, pode falar, o seu Geraldo saiu. Oi. Eu acharia interessante esse questionário ser construído junto, pela comissão. Agora, eu não sei como é que é a disponibilidade das pessoas que estão na comissão de fazer isso. Eu acho mais interessante fazer junto. Nós podemos tentar, o que a gente pode fazer uma agenda e colocar a agenda disponível, os horários que a gente vai tratar desse assunto, um horário que atenda a maioria, e o máximo de pessoas virem e trabalharem com a gente nos momentos que a gente faz, que a gente se ocupar disso. E Vamos quem só não por puder, a gente vai votação. dando notícia. Ô, Érica, vamos pôr em votação, não sei se é do que a maioria prefere. A gente pode pôr em votação, não sei. Se vocês puderem votar no chat, colocar, se vocês preferem só colocar elaborado pela comissão ou elaborado pela SMPDU. Coloca comissão ou SMPDU. Aí a gente soma aqui e aí a gente faz o que a maioria decidir. Para a gente não ter problema, é só questão de disponibilidade mesmo. Geraldo, quer tentar falar? Oi, tá conseguindo ouvir agora? Agora sim. Ótimo. Não, é só uma pergunta aqui de leigo, tá? Na verdade. A divulgação para a população do questionário, assim, ela vai ser feita em quais vias de comunicação, tá? Para abrir para a população, como vai abrir para a população, e assim, quando que iria começar a ser feito esse trabalho de divulgação? Geraldo, a gente ainda não tem essa data. A forma de divulgação, nós estamos vendo várias formas, mas a gente acredita que a primeira, que a ideia seja a gente distribuir isso aí por WhatsApp, tá? A gente pegar uma base de dados do WhatsApp e fazer essa divulgação, tá? Eu estou vendo isso, ver custo, ver como é que funciona, mas a gente acha que talvez seja um caminho. Outra ideia é a gente fazer essa divulgação nas escolas, nos diretores. Está aberto. Se tiver alguma sugestão também, a gente quer que o maior número de pessoas responda, tá? Essa ideia do WhatsApp eu achei boa, que a gente vai conseguir atingir bastante gente já de forma digital, vai ser ótimo. Essa daí realmente eu não tinha imaginado poderia ser pelo WhatsApp. Iria com certeza atingir uma grande parcela da população, assim, um volume muito grande. Mas isso tem um custo, tá? Então é isso que eu estou levantando para a gente ver se é possível. Tá bom? Porque o CURA vai ter que mensurar isso, com certeza, porque aí da onde que vai sair? Se tiver for muito alto, aí tem que ter um plano B mesmo, né? Se o custo financeiro for muito alto, aí tem que ter um outro plano B, né? Um segundo plano B para isso. Né? Perfeito. Temos 2 votos só até agora, tá? O da Ângela pela comissão e do Anderson também, ao contrário, né? Pedindo para a SMPDU fazer uma prévia, né? Uma minuta, e depois validar. Sérgio Valim também, a Marta pela comissão,
Então tá, quem puder ir votando aí, a gente já vai depois ter essa qual vai ser a forma. Uma pergunta, quem vota? Os membros da comissão. Mas todos? Sim, por que não? Entendi. Tá. Então eu quero registrar, eu não tenho como registrar aqui eu quero registrar meu voto pela formulação do questionário por todos, Pela comissão. Pela comissão. A gente aqui da secretaria não vai votar para deixar bem vocês à vontade mesmo, porque como para a gente tanto faz, então podem votar vocês à vontade. Quando eu escrevi no chat, Tina votou pela comissão para constar que... Isso. Mas nós da secretaria vamos votar para... Isso, a gente não precisa votar, Érica, deixa que o que eles decidirem, a gente vai acabar acatando mesmo. É isso. Tem mais alguém querendo falar? Eu queria complementar uma coisa com relação à divulgação. Eu estou sentindo um pouco de falta da gente ter um planinho de trabalho desse monitoramento do plano diretor. Eu vou tentar esboçar alguma coisa, porque eu acho natural a gente estar preocupado com a divulgação, mas até ela acontecer, nós temos muitas etapas de trabalho pela frente que a gente precisa ter claro toda a atuação da comissão e do próprio Concidade, que por muitas vezes vai ser como um todo participando desse trabalho, né? Então, eu vou tentar, secretário, se os demais concordarem, principalmente você, que é meu chefe, de fazer um planinho de trabalho, um cronograma. A gente começou a fazer um cronograma sobre, a gente chegou até a mostrar aqui de uma forma meio rápida. Eu vou compartilhar aqui com vocês, enquanto as pessoas votam, então eu vou ter mais tempinho para isso. Falta o Geraldo. Geraldo votou. Para ter uma ideia, né? E a Maria também não votou ainda. Tá. A Sérgio votou, a Rosilma votou, a Marta votou, a Mariana não vota, a Maria não votou. Eu não sei, a Maria não é da secretaria, né? Não. O Gilberto da EAC não votou, o Geraldo votou, a Ernestina votou, a Ângela votou, o Anderson votou. Então, está 4-3 por enquanto para fazer uma pré-minuta pela SMPDU e depois validar pela comissão. Mas só para terem ideia, né? Quando a gente fez esse questionário da percepção dos membros do Concidade sobre o plano diretor em vigor, a gente pensou assim, as atividades concomitantes de nós aqui, a assessoria de planejamento estratégico, né? Então, definição preliminar da estratégia, da metodologia com outras secretarias, participação social. E aí a gente elaboraria o formulário preliminar, que é aquilo que a gente fez lá atrás, discute com o grupo do Concidade, faz um formulário final, aplica o formulário no Concidade, tem a devolução do Concidade, tabula, apresenta os resultados e pensa em estratégias de capacitação e participação social de uma maneira geral e a definição de próximos passos. Essa brincadeirinha colocada em semanas aqui já dava 12 semanas. Então, a gente precisa ter esse tipo de planejamento para a gente entender o timing das coisas, porque a divulgação a gente vai fazer daqui 2-3 meses, mas a gente já tem que começar a pensar nele aqui para trás e tudo mais, né? Então, só para vocês... Érica, perfeito, acho ótimo. Vamos montar esse plano de trabalho aí para todo mundo ter essa visão. O Gilberto respondeu que é visitante, então nós temos 7 votos, 4 para a SMPDU fazer e depois validar com a comissão e 3 para fazer pela comissão. Então nós vamos seguir essa metodologia, que foi a mesma que a gente fez para esse, que vai ser distribuído ao Concidade. Mas, gente, estamos abertos, vamos distribuir, quem puder colaborar, será muito bem-vindas as colaborações. Ângela está à disposição, Tina, eu vi que vocês não colaboraram na primeira versão, mas fiquem à vontade para colaborar agora na próxima. E está aberta a palavra aí para quem quiser se manifestar. Ao fazermos essa minuta,
a gente vai disponibilizar por e-mail para todos vocês, e eu coloquei aqui no chat o meu ramal aqui, porque leu, tem uma dúvida, não quer esperar até a reunião, pode ligar, a gente vai conversando, tá bom? Assim vamos alinhando o quanto antes. Perfeito. Acho que não tem ninguém então inscrito para falar. Gente, a reunião era sobre isso, acho que a gente, era uma atualização, né? A gente estava um tempo sem fazer reunião, validamos então o formulário que nós vamos estar distribuindo aos conselheiros do Concidades e vamos começar depois das respostas. Que prazo que a gente vai colocar, Érica, para essa resposta? Uns 15 dias? Eu acho que sim, né? Acho Tá bom. que fica bom. Então a gente 15 coloca dias. 15 dias e aí voltando a gente já começa a elaborar o formulário, o questionário para a gente enviar para a comissão validar e depois a gente vê a forma de distribuição dele. E eu imagino que a gente demore uma semana a partir de hoje, ou seja, até o final da semana que vem, para pôr no Google Forms, fazer tudo bonitinho, tentando colocar os links, tá bom? Está ótimo, perfeito. Então, queria agradecer a todos pela participação e a gente está à disposição aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem. Boa tarde, obrigado e até a próxima reunião. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigado, Ângela. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.